E disse-lhe uma da multidão, uma pessoa da multidão disse para Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo o seguinte: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aí então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui diante de uma parábola de Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 21, até o 21. É interessante como essa parábola tem o título de O Rico Insensato. É muito, logicamente que todos cristãos, né, conhecem muito bem essa parábola e a gente vai tentar extrair alguma coisa dela aqui hoje, né, para você que está me assistindo o canal. É lógico que de repente aparece aqui alguém, né? Jesus está entre uma multidão, pregando o evangelho, conversando com as pessoas, falando, né, com todos, né? E ali atendendo um, atendendo o outro. E aparece esse sujeito, né, preocupado com os seus bens, com o bem que ele estava desejando, e que havia com certeza problema, né? De ali havia alguma discussão, briga entre a família, porque na questão de alguém que morreu, ou seja, ou que ele tem direito de alguma coisa. Então ele está querendo uma solução. E parece que não tem uma solução para resolver esse problema, porque ele quer a parte dele. E ele chega diante de Cristo e como o Pai Jesus é o mestre, né? Ele é o cara que vai me dar uma solução, porque tudo ele sabe, tudo ele faz, tudo acontece. E com essa, né? Ele vai até Jesus e pede,
faz um pedido para Jesus que ele pudesse conversar com seus irmãos, não sei, para que pudesse repartir com ele, né? Dar a metade para ele, não sei qual seria a parte que caberia a ele. E ele estava preocupado com os bens. E essa é lógico, é uma preocupação humana. Todos nós temos preocupação com essas coisas materiais, né, físicas, e a gente quer, porque isso faz bem pra gente. Todo mundo corre atrás de alguma coisa, né? Nós, afinal de contas, não podemos ignorar essas coisas, porque ela é nossa, infelizmente, mesmo não querendo aceitar, mas ela é a nossa segurança. A gente quer que os nossos celeiros estejam cheios, né? Que a gente tenha condição financeira, condição de sobrevivência, tranquilo, sem aquela preocupação, nossa, que será dia de manhã, como vai ser. Então, logicamente que isso é uma preocupação normal. Qual ser humano que não tem essa preocupação? Lógico. Todos, né? E aí, ele, ele tem uma decepção muito grande, porque ele vai com aquela certeza, né? De que Jesus vai resolver o problema dele. Você já teve essa decepção quando você vai até Jesus e ora e pede alguma coisa, e aí passa os anos, passa o tempo, passa e você não recebe aquilo, você tá ali né? Aí você fica lá no fundo do seu coração, lá no subconsciente, você passa a ser um incrédulo. Puxa vida, por que que eu pedi tanto, peço tanto para Deus me dar e eu não consigo? E Ele não me responde a minha oração. Porque a resposta de um pedido, de uma oração, exatamente, né, a concretização do seu desejo. Se você não tem o desejo concretizado, lógico que você vai ficar decepcionado. É como você precisar de R$ 100 e pedir emprestado e você contando que aquele sujeito pudesse te emprestar ou até mesmo te dar ele para você. E aí você, com aquela certeza que aquela pessoa tem, e aí você chega lá e fala para ele, olha, e ele fala para você, olha, não tenho, não posso, não vou te Então, é mais ou menos assim. Então, olhando para essa parábola, Jesus está dizendo, explica para essa pessoa aqui o seguinte, olha, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E ele disse, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na mudança do que possui. Então, o que Jesus está dizendo é o que está no coração daquela pessoa que está ali. Porque, na realidade, ele nem precisa. E é o que dá para entender aqui a parábola. E Jesus está dizendo para ele, olha, que ele é um avarento. Porque ele não precisa. Porque ele já tem o que quer. Mas ele está desejando mais alguma coisa. Né, se é de direito dele, se não é do direito dele, ele está desejando. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Porque a gente
não precisa, mas, né, até o olho grande, está desejando mais. Se puder, né, sobrar mais para mim, ou se eu tenho direito, eu vou para cima desse sujeito porque eu quero que é meu, de direito, né? Direito humano. E aí muitas vezes isso sai uma briga, discussão e pessoas matam uns aos outros, ofendem, humilham, se tornam inimigos ferrenhos. Eu conheço muita gente assim. Eu já vi brigas em cemitérios, pessoas até na hora ali, por causa de bens, por causa de coisas, tampa uma briga errada, né? Ela cai até dentro da sepultura, né? E aquilo é assim, uma vergonha, uma decepção muito grande. Tem pessoas que, antes dele ir para o velório, ele já fica lá na casa do falecido, já separando o que é dele, e já leva, aí depois ele vai para o velório. Isso já aconteceu muitas vezes. E aí quando os demais que têm direito vão até a casa, vão até então começar a dividir, aí chega lá e está decepcionado, porque o mais esperto já levou. Isso são coisas de avareza, né? Então Jesus está dizendo para ele, olha, né, cautelai, não, ele está dizendo para todo mundo ali, aproveitando essa oportunidade, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste, de qualquer pessoa, não consiste na abundância, né? Na abundância que é produzido. Então você pode ter muito, você pode ter pouco, não faz. A vida não está nisso, né? A vida não está nisso. A vida está na fé no Senhor, na esperança em Deus, né? Jesus, em uma passagem, ele diz assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas, né? E a justiça. Quer dizer, se você busca o reino de Deus e sua justiça, aí ele diz assim, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você não consegue ter uma vida pautada num Deus Todo-Poderoso, que é a esperança nossa, certo? Então, você se torna um avarento, uma pessoa avarenta, mesquinha, aquela pessoa que passa a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem descanso, né? Para quê? Para nada, porque isso só serve para satisfazer o nosso desejo, o nosso ego, essa ambição, a cobiça pelas coisas materiais. Não é proibido você ter as coisas boas da vida, né? As coisas, os bens, né? Bens materiais. Você pode ter carro, 2 carros, 10 casas, certo? Pode ter um salário abastado. Você pode ter tudo o que você quiser. Mas acima de qualquer coisa, disso tudo que você possui, né? E você precisa ter o quê? É Deus. Porque sem Deus, nada disso vai adiantar para você.
não vai resolver o seu problema. Você não vai ter vida eterna, como é a proposta de Jesus aqui. Então, para que toda aquele povo que está em volta de Jesus, mais esse homem que chega até Jesus, fazendo esse pedido, ele conta uma parábola, né? Uma parábola bastante conhecida, né? A parábola do insensato, né? Do rico insensato. Então ele diz assim, ele fala assim, olha, é, havia dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância. Quer dizer, só para você imaginar aqui o que ele está dizendo, que esse homem é rico. Pronto, é rico. Mas é um rico ambicioso. Por quê? Ele está dizendo aqui que esse rico tinha produzido com muita abundância. Aí ele diz assim, e arrazoava esse rico, né, esse homem, entre si, ele mesmo, pensando, maquinando, que farei? Ele estava preocupado porque ele é um homem rico. E agora, no ápice da sua vida, ele tinha produzido muito mais, né? Gerou assim uma abundância muito grande de tudo que ele já tinha produzido. Então, ele não tinha onde guardar. De tanta fartura que ele tinha, que ele conseguiu produzir pelo seu trabalho, né? Ganancioso. Então, como ele tinha muito, ele ficou pensando o que ele faria como ele faria para guardar, né? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aí ele maquinando, ele pensou, bom, os meus celeiros não cabem, é pequeno, mas eu vou fazer o seguinte, vou derrubar tudo e construir grandes celeiros, né? Lógico, ele não pensou em encher aqueles celeiros que ele já tinha, e já que ele tinha com tanta abundância, ele poderia ter repartido, né? Isso com os necessitados, as pessoas que precisam, né? Porque, afinal de contas, a bênção que ele estava recebendo era muito grande. Não, ele não pensou nisso. Ele só pensou em guardar tudo, porque é dele, e ele não vai dar para ninguém, é mesquinho, não vai dividir com ninguém. Ele não pensou nos pobres, não pensou né, nas pessoas necessitadas, não pensou nas viúvas que daquela época precisavam, ele não pensou em absolutamente nada. E o negócio dele era, era ele. E aí Jesus fala que ele edificou grandes, né? Grandes celeiros, outros maiores, e ali ele recolheu todas as suas novidades, todos os seus bens, né? Que os bens daquela época não é como os seus bens de hoje. Os bens daquela época era, né? Com certeza que ele, pela parábola, ele era um agricultor, né? Que tinha muitos bens agrícolas, arroz, feijão, sei lá, essas coisas todas aí. E aí ele satisfeito, feliz da vida, ele então, ele no coração dele, ele pensa, né? Ali, né? Adirei a minha alma, né? Próprio, próprio, o próprio rico aqui, né? Insensatamente fala: alma, tens em depósito muitos bens, né? Para muitos anos.
descansa, come, bebe e folga. Olha o raciocínio deste homem. É só sombra e água fresca, alegria e os outros que se dane, né? As pessoas, ele não quer repartir nada com ninguém. No coração dele, o que importa é ele. Ele tá com a vida dele resolvida, né? E os outros que se virem. Então Jesus ele olha para ele, então ele dizendo assim, então ele fala, olha, mas Deus diz, olha só, olha o que vai acontecer agora, né? Aí Deus diz a ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, uma vida de trabalho conquistada, muitos, né? Um homem que viveu uma vida farta, não foi pobre, lutou muito, lógico, todos nós lutamos muito. Um homem que teve, assim, uma experiência de vida, de trabalho, né? Árduo. Chega no ápice da sua vida. Agora, ele conquista aquilo que ele almejou durante os anos de vida dele, que era, né, folgar. Vamos dizer assim, uma aposentadoria, né? Lógico que na nossa a aposentadoria nossa não não proporciona essa isso que o homem diz aqui, né? Para descansar, comer, beber e folgar. Não. A nossa aposentadoria ela é pequena mesmo. A gente tem, se a gente tiver força ainda, tem que continuar trabalhando, né? Mas esse aqui das Escrituras Sagradas, né? Ele conquistou depois de muitos anos, não precisar mais agora preocupar. Ele agora ele está tranquilo, ele não precisa mais de nada, né? Ele vai passar muitos anos aí tranquilo, sem, né? Vai folgar, vai descansar, vai se divertir, comer, beber, né? É a vida. E aí vem, né? Quando ele pensa que agora ele vai usufruir, desfrutar de todos os seus bens que ele passou a vida toda lutando para conquistar, ele é simplesmente surpreendido à morte. E aí vem aquela pergunta. Logicamente que essa é uma parábola, né? Essa pergunta não foi feita para ele, mas Jesus está acrescentando na parábola isso aqui, né? Para nós. Porque esse homem morre e esses bens ficaram. Para quem vai ser esses bens? Logicamente que vai ser para aquilo que ele não pensou em fazer, né? Vai ser repartido, né? A família vai se aproveitar disso, né? E se não tiver família, alguém vai se apoderar, como por exemplo no nosso país, se você pode correr o risco de, né, a mesma coisa. Então você olha bem para você ver. Se você tiver muito dinheiro guardado e você não tiver ninguém para repartir, quem é que vai faturar o dinheiro seu? O governo, o banco.
vai ficar com tudo, porque não vai ter quem busca, quem procura. Quantas pessoas morreram aí com muito dinheiro no banco sem ter quem repartir? Quem foi o dono? Quem ficou dono disso tudo aí? Né? O banco não vai repartir esse dinheiro que está lá para ninguém. Ele vai ficar para ele, né? Então, a realidade é essa. Então, da mesma coisa é isso. Muitas vezes nós trabalhamos, juntamos, vivemos uma vida, ficamos simplesmente, chegamos na aposentadoria já derrotados, muito cansaço, muita luta, numa conquista muitas vezes árdua, difícil. E a gente olha para trás, a gente vê um rastro de muita dificuldade. Quantas vezes choramos, quantas vezes tristecemos, quantas vezes achamos que não vamos conseguir, que não vamos alcançar. E aí, quando a gente chega no auge da vida, muitas vezes, nem valeu a pena todo o trabalho, porque o desejo do coração ainda não foi conquistado, que não é o caso desse da parábola, e que ainda falta muito. E nessa luta, nessa conquista, nessa correria, nessa disputa, né? Nós deixamos Deus de lado, esquecemos de Deus, como é o caso da parábola. Esse homem lutou tanto, ambiciosamente, esqueceu de Deus. E aí Jesus, então, ele diz, assim, né? Terminando aqui o versículo, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Rico para com Deus? Você é rico para com Deus? Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Rico para com Deus? Rico para com Deus é que quando você faz uma luta justa, você se preocupa com sua vida, com suas coisas, com as preocupações humanas, tudo isso aqui, mas você não deixa Deus. E você sabe o que esse homem da parábola não sabia. Você não vai ser surpreso. Você não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque você sabe que tudo é passageiro. Então você faz uma luta justa. Você faz uma luta justa e toda a sua conquista terá um preço justo, porque você lutou e você não tem preocupação com as coisas terrenas, com as coisas humanas, porque você lutou, mas lutou com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, sempre pautado no Senhor. Então você não vai ser pego de surpresa. Porque a coisa mais dura que existe da vida é ser pego de surpresa. Você já pensou? Se você for pego de surpresa? Não seja insensato.
seja sóbrio, como a própria palavra de Deus diz. Lute, porque nós temos que lutar, nós temos que comer, temos que beber, temos que vestir. Temos todo o direito de poder usufruir dos bens da terra. Tudo foi feito para nós. Mas não devemos também ambicionar de tal forma, quando chegar esse momento, sermos surpreendidos. Porque essa surpresa pode ser a nossa condenação. Tem que lutar pela vida. Uma vida com Deus. Porque todos aqueles que vivem com Deus têm a vida eterna. Mas se você não vive com Deus, mas vive com a ambição, aí você não tem uma vida com Deus. Porque você não vai ter tempo para Deus. A ambição vai te tomar todo o tempo da vida e vai te levar você para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Deixo aqui, a reflexão dessa parábola. E que o Espírito Santo possa completar para você. Não seja insensato. Que Deus abençoe você onde você estiver e o que você estiver fazendo. Em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus está voltando. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.